E aí pessoal, bem-vindos ao canal de gameplay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo de comparação, dessa vez com Final Fantasy VII Remake Intergrade, de Nintendo Switch 2, a demo que saiu para o console, versus o mesmo jogo para o PlayStation 5 no modo de desempenho, ou seja, um modo que vai estar rodando a 60 FPS, tem um gráfico um pouco mais reduzido do que o modo qualidade, beleza? Essa comparação que vai ser para a gente ver o quanto que se diferencia o visual do jogo rodando no Nintendo Switch 2 versus o visual rodando no jogo do PlayStation 5. Beleza, galera? Bora fazer essa comparação aqui agora. Simbora. Vamos começar pela cena inicial clássica do Cloud descendo do trem, né? E lado esquerdo Switch 2, lado direito PS5 e travar nessa tela aqui. Que a gente pode perceber que a diferença aproximada é basicamente nula. Os mesmos efeitos que a gente tem na versão do PlayStation 5 são os que a gente tem na versão do Switch 2, de iluminação, de blur. É praticamente indecifrável a diferença nessa tela parada travada de um console para o outro. E agora com o jogo em movimento, Switch lado esquerdo, PlayStation 5 no lado direito e também a diferença é nula. E o interessante é isso, é ver o quanto a versão do Switch 2, que é baseada na versão do PlayStation 5, mantém os mesmos efeitos. Efeitos de iluminação piscando do lado esquerdo, os efeitos de blur, os efeitos de sombra, tudo é basicamente idêntico à versão do Switch 2 com a versão de PlayStation 5. Porém, existem pequenos defeitos na versão de PlayStation 5 que não é possível ver na versão do Switch 2 e talvez se dê pela diferença de resolução, seja algum problema de resolução. Vou dar um zoom aqui para vocês verem a grade tremelando, né, tremelicando. Essa grade tremelicando não tem na versão do Switch 2, tem na versão do PlayStation 5. E também o trem tremelicando à direita. Então são coisas ali que eu acredito que seja da resolução, alguma coisa de anti-aliasing, não sei, que não foi aplicado muito bem. Na versão de PlayStation 5 dá pra perceber, na de Switch 2 não. Isso acontece em outros pontos também. Também é possível perceber o quanto que os efeitos de batalha também são os mesmos entre as versões do Switch 2 e do PlayStation 5. Vamos em câmera lenta aqui para a gente conseguir ver melhor cada efeito passo a passo de partículas. Claro que não vai conseguir casar 100%, né? Porque é difícil casar o gameplay, ainda mais com um FPS diferente. Mas a gente consegue perceber que efeito de iluminação, partícula voando, é quase idêntico. Travando nessa frame aqui dá pra perceber que tem duas partículas para cima na versão do PlayStation 5, mas também não dá para saber se é a mais ou não é. Parece ser um pouco a mais, né? Algumas partículas a mais na versão PlayStation 5, mas é quase 1 para 1. Quero aproveitar essa frame aqui para poder evidenciar uma percepção de resolução. Primeiro no cabelo do Cloud, né, que dá pra perceber ao dar o zoom que o tratamento do cabelo do Cloud na versão do Switch 2 é inferior à versão do PlayStation 5. O cabelo é sempre um problema quando a gente fala de resolução. E também quando a gente vê a iluminação ao fundo daquela luz, a gente consegue perceber que na versão do Switch 2 está mais granulada do que a versão do PlayStation 5. Isso se dá devido à subida da resolução usando DLSS e também uma resolução mais baixa. Então dá esse efeito de granulado que a versão do PlayStation 5 não tem. E aqui travando nessa cena a mesma coisa. Os mesmos efeitos de sombreamento debaixo dos personagens é da versão do Switch 2 com a versão do PS5. Os mesmos efeitos de iluminação que você vê no ambiente, nas lamparinas lá atrás, nas catracas, é exatamente a mesma. As mesmas texturas também. A única diferença que você consegue notar é no texto, tanto onde está escrito segurança A, quanto no texto no painel luminoso ali do trem, do metrô, que é mais definido na versão do PlayStation 5 pela resolução mais alta. De resto, é praticamente 1 para 1.
Final Fantasy VII Remake tem algumas texturas estouradas, como por exemplo desse pilar dessa parede. Como a gente pode comparar entre a versão do Switch 2 e do PS5, a mesma textura está estourada da mesma forma igual. Então não é uma questão de uma versão estar melhor, outra pior. Existem algumas texturas que realmente estão abaixo, né? E até algumas texturas de parede, quando você chega mais perto, assim como vocês podem ver agora, elas são boas, mas também não são excelentes. E elas são basicamente idênticas de um jogo para outro, de uma versão para outra. Aqui é mais uma área que dá para perceber bem que a riqueza de detalhe é idêntica. Nós estamos aqui praticamente no mesmo ângulo. O ângulo difere só um pouco entre a versão do Switch 2 da esquerda e do PS5 da direita, tanto que a gente consegue ver umas luminárias ali do lado direito, que não é possível ver no lado esquerdo do Switch 2, e a gente consegue ver aquele bugzinho de piscar novamente em algumas luzes ao fundo da versão do PS5, coisa que a gente não consegue ver da versão do Switch 2. Um outro efeito bem sutil é a da fumaça, que parece que a do Switch 2 está um pouco menos densa e um pouco menos transparente do que a versão do PS5. Acredito que seja também questão de resolução, talvez do DLSS, mas é uma coisa assim bem perceptível, que é um detalhe ao fundo do cenário, né? Algo que explode ao olhar. Os detalhes dos NPCs nas cutscenes também são bem perceptíveis. Vamos travar aqui nesse frame para poder reparar nisso, né? Então quando tem a cena parada, a resolução, lógico, tem uma diferença, mas questão de detalhe de textura é idêntico, modelagem do personagem, iluminação. Nessa cena a única coisa que eu consigo ver de diferente é o sombreamento. O sombreamento no ombro esquerdo do personagem, você vê que a versão do PlayStation 5 está um pouco mais definido do que a versão do Switch 2, mas é um detalhe assim muito pequeno. Mais um local aqui para poder evidenciar o quão é semelhante o efeito de luz e o efeito de fumaça lá no fundo, saindo daquela máquina ali à direita, no canto direito superior. Então assim, realmente a versão do Switch 2 é uma versão baseada do PlayStation 5 que mantém os mesmos efeitos, os mesmos recursos, o mesmo esquema visual, com uma resolução mais baixa e, óbvio, FPS também. Então é isso, galera. Esse foi um comparativo aqui de Final Fantasy VII Remake Intergrade, versão de demo do Nintendo Switch 2 com a versão completa do PlayStation 5. Vou deixar rolando mais esse gameplay aí no fundo para vocês evidenciarem mais um pouquinho a diferença mínima que existe entre a versão do Switch 2 e a versão do PlayStation 5. O que pode perceber, dá pra perceber bem, é a questão da resolução, de fato. De acordo com a Digital Foundry, o Switch 2 roda 1080p no modo dock, utilizando um pouquinho de recurso de DLSS, e também no modo portátil, nativamente a 720 com DLSS para poder ir para 1080p. A gente pode ver também que ela é muito pareia à versão do PlayStation 5 quando você está jogando no modo performance, né? Então a grande diferença aqui é mais na questão de FPS, e visual é praticamente idêntico, mas a gente tá falando de um console que é pequenininho, enquanto um console que é monstruoso de grande, né, galera? Enfim, Final Fantasy VII Remake Intergrade pro Nintendo Switch 2 é realmente um excelente port, e você não vai perder nada em questão de visual com as outras plataformas, principalmente pela possibilidade de jogar no modo portátil, beleza? Curtiu esse vídeo, dá aquele like maneiro, se inscreve no canal se não é inscrito, compartilha com outras pessoas referente que querem saber mais um pouquinho como tá a versão de Final Fantasy VII Remake no Nintendo Switch 2. Me segue nas redes sociais, o canal de gameplay no Twitter, Instagram e no Threads. Se quiser comprar produtos da Nintendo barato, acesse o Diga Ofertas, canal no WhatsApp e no Telegram, ofertas diárias referente a produtos da Nintendo. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, fui!